Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, aqui do melhor curso preparatório, curso Estou Preparado. Realmente você vai estar preparado para qualquer prova que você for fazer. Beleza, pessoal? Vamos direto ao ponto, né? Vamos direto ao ponto. Galera, por aqui o professor Giovanni Dias, o seu professor de Direito Penal, professor extremamente objetivo, tá? Eu estou dando aula aqui para concurso público, então eu vou ensinar vocês o que é que cai, né, na prova, como proceder nas questões de concurso, tá certo? Beleza? Objetividade, simplicidade, tá? E suficiência para a sua prova do concurso público aí, seja lá qual for o concurso que você for fazer. Se esse tema for cobrado, tá? Você estará bem, tá? Você vai conseguir gabaritar, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Não tenho dúvidas quanto a isso, tá? Vamos lá, galera, falar agora nessa aula sobre os crimes contra a administração pública, tá bom? Galera, no título dos crimes contra a administração pública, eu tenho que subdividir. Assim como a gente faz, por exemplo, nos crimes contra a pessoa, tá? A gente tem lá subdivisões, crimes contra a vida, contra a honra, tá? Lesões corporais. Assim como a gente tem lá, nós também temos aqui, claro, nos crimes contra a administração pública, essas subdivisões. Dentre as subdivisões, a que eu considero mais importante, repito, mais importante, todas são importantes, mas a que eu considero mais é o capítulo que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, se você tiver 10 questões aí, mais ou menos, desse tema, só citar um exemplo aqui, uma situação hipotética, pode ter certeza, no mínimo 7 serão aí desse tópico, tá? No mínimo 7 questões serão desse tópico aqui, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, você não tem que estar bem nessa parte, não. Você tem que estar redando aula, praticamente, tá bom? Para ir para a sua prova com a certeza absoluta de que você vai gabaritar. Mas não se preocupe, isso aí deixa comigo, tá? Que eu vou passar para você de forma bem simples e objetiva. Então, galera, vem cá, tá? Vamos falar aqui dos crimes, contra a administração pública, tá? Crimes contra a administração pública, beleza? Professor, mas os crimes contra a administração pública eu vou começar a estudar a partir do artigo 312, professor, que vai falar do peculato, né? A partir do peculato é que eu vou começar a estudar aí os crimes contra a administração pública. Galerinha, beleza, tá? A gente começa lá no 312. Só que para o estudo dos crimes contra a administração pública, eu tenho que trazer, pessoal, para vocês primeiro o conceito de funcionário público, tá? Conceito de funcionário público. Por quê? Porque os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, tá? Que eu falei para vocês que são os que mais caem em prova, logicamente, tá? Primeiro eu tenho que saber quem é funcionário público. Só que esse conceito ele vem após, né? Ele vem depois aí praticamente desses crimes que a gente vai falar agora. Então você precisa saber primeiro o que é funcionário público. E aí a gente vai falando crime por crime. Essa lógica ela fica mais fácil, ela fica mais tranquila. Eu acredito que é muito melhor para o aluno fixar esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá, galerinha, ó. Funcionário público, né? Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente, né? Embora transitoriamente ou sem remuneração, vamos lá? Embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce emprego ou função pública. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, pessoal, embora o cara esteja lá transitoriamente e não esteja recebendo nada, ele ainda assim, ele é considerado funcionário público, tá? Por exemplo, o mesário, ele é considerado ali funcionário público durante o período que ele está ali exercendo aquela função, tá?
O serviço militar obrigatório, por exemplo, também, tá bom? Então, pessoal, não precisa ser um serviço permanente. Evidentemente, o concurso público, como estamos acostumados, né, vir nas questões, não precisa ser concurso público, não precisa ser com remuneração, tá? Basta que seja o quê, galera? Basta que seja o exercício de cargo, emprego ou função pública, independentemente da transitoriedade ou da questão da remuneração. Tranquilo, né? Então é um conceito amplo de funcionário público. Show de bola. Né, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Galerinha, o que é que nós temos no parágrafo primeiro? Ó, é que para ser funcionário público, quem exerce cargo, emprego ou função de entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública, tá? Então veja, pessoal, ó, aqui eu tenho uma equiparação a funcionário público, né? Aquelas pessoas que o quê? Que trabalham, né? Que trabalham para a empresa prestadora de serviço, né? Contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Pessoal, então aqui é um conceito bem amplo, tá? Bem amplo aí para abarcar os funcionários públicos. Quem é FP? A gente chama de FP, né? Funcionário público. Beleza? Tranquilo, né? Então, quanto à classificação do funcionário público, tá bem tranquilo aqui. Facilmente a gente consegue identificar, pessoal, na questão, tá? Eu quero trazer agora aqui, pessoal, o aumento de pena. Beleza? Ó, a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de quê, pessoal? Forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção, assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Galera, se o funcionário público que cometer qualquer desses crimes, tá? Qualquer desses crimes do capítulo que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, tá? Se esses caras forem ocupantes, ó, de cargos de comissão ou função de direção ou assessoramento, pessoal, ou de função de direção ou assessoramento, né? Desses órgãos aí, ó, de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação, nós teremos aumento de pena, tá? Galerinha, olha que interessante, eu vou passar um bizu para vocês aqui, que a banca também pode vir cobrando na questão e é algo que não tem aqui no parágrafo 2º, tá? Veja que ele está falando aqui, galera, ele está falando aqui, pessoal, dos dirigentes, dos ocupantes, né, de cargos de comissão, tá, ou função de direção da administração direta, da sociedade de economia mista, da empresa pública ou da fundação instituída pelo poder público, tá? Ou da fundação instituída pelo poder público. Então, não existe essa terça parte de aumento, se for no caso aí, pessoal, se for no caso aí de que esse ocupante, tá? De cargo de comissão, função, direção, seja aí de uma autarquia, porque não existe a previsão aqui da autarquia, tá? Se ele for ocupante de autarquia, esse cargo aqui de direção, de chefia, ele não vai ter esse aumento de pena, porque não tem essa previsão legal, tá? A previsão legal é se ele for chefe, né, diretor, ocupante, aí, assessoramento da administração direta, e aí eu tenho União, Estado, municípios, tá certo? Distrito Federal. Ou então se ele for de sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. Eu não tenho na lei a previsão, e pode observar aí, eu não tenho a previsão de autarquias, tá? Então se falar em dirigente de determinada autarquia, você não vai colocar esse aumento de pena, tá certo? Por quê? Professor, mas foi um erro legislativo, o que foi que houve? Bem, não está previsto. Então a gente não pode o quê? Analogia em malam partem. Não pode analogia para quê? Para prejudicar o réu. Então não posso punir o indivíduo aqui que faz parte, né, de um órgão de direção, de chefia, de uma autarquia com esse aumento de pena. Eu posso punir ele, só que eu não posso punir com esse aumento de pena, porque não tem previsão para esse aumento da terça parte. Tá bom? Show de bola. Então vamos lá, galera, falar efetivamente dos crimes, tá? Título
título 11, né, pessoal? Dos crimes contra a administração pública. Só que agora a gente vai falar do capítulo 1º, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Show de bola. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Vamos que vamos. Primeiro crime, peculato. O que é o peculato? Galera, ó, aqui é a objetividade, tá? Eu vou para cima com tudo na objetividade para que você aprenda da forma mais tranquila possível. Peculato. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que se tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio alheio, tá? Galera, ó, vamos lá. Identificar, tá, as minúcias aqui dentro do artigo 312. Apropriar-se o funcionário público, tá, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, de que se tenha posse ou em razão do cargo, tá? Ou desviá-lo em proveito próprio alheio. Então aqui primeiramente, a gente já viu que nós temos o peculato. O peculato, apropriação, tá? Pode cair na prova. Peculato, apropriação, tá? E nós temos aqui, pessoal, o peculato desvio. Peculato desvio, tá? Então, ó, nós temos aqui os tipos de peculato. Por quê? A banca pode citar lá uma situação hipotética e não perguntar apenas se é peculato, mas a banca pode perguntar qual é aquele tipo de peculato, né? Qual foi o peculato cometido, se foi peculato desvio, se foi peculato furto, peculato apropriação, e o aluno tem que ter esse conhecimento, tá? Então a peculato apropriação, pessoal, peculato apropriação é basicamente uma apropriação indébita, tá? Na qual o funcionário público, é claro, usou do seu benefício, tá? Usou da razão dele ser funcionário público para cometer, tá? Então vamos lá. Veja bem. Se eu estou com um notebook, né? Eu sou bombeiro militar concursado aqui no estado do Piauí, tá certo? Já também trabalhei em outros órgãos, mas sou bombeiro militar, tá? Do estado do Piauí. Imagina que eu tenho um notebook, né? Para quê? Para fazer as vistorias, eu tenho um notebook para fazer toda a questão da parte da engenharia do Corpo de Bombeiros Militar. E aí eu tenho esse notebook está na minha posse, tá? Só que eu não devolvo esse notebook quando ele é o quê? Solicitado. A administração, meu chefe, meu comandante solicita, né, que eu devolva esse notebook. E eu não devolvo. Eu me aproprio do notebook. Eu vou falar, não, eu não vou mais devolver não. O notebook agora é meu. O que foi que eu fiz, galera? Em razão do cargo, da função, eu me apropriei de um bem da administração pública, tá? Se fosse um particular, por exemplo, que não tivesse nada a ver com a administração pública, seria o crime de apropriação indébita, tá? Se fosse um particular que tivesse pego um notebook de um amigo, tá? O amigo pediu, ele não devolveu, apropriação indébita, tá? Mas como é o funcionário público que praticou, então nesse caso é apropriação o quê, pessoal? Peculato apropriação, tá? Peculato apropriação. Então, quando eu tenho duas condutas, né? Eu tenho, uma conduta, pessoal, que ela vai se adequar de forma geral e de forma especial, eu vou aplicar a forma especial. Então, como aqui está prevendo para o funcionário público, eu vou aplicar aqui o artigo 312 na situação da apropriação. Tá bom? Tranquilo? Então, esse é o peculato apropriação, tá? É a apropriação indébita, entre aspas, praticado por funcionário público. Aí eu tenho o peculato apropriação no 312. Vamos lá. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Galera, desviar, né? Quando ele fala de desvio, pessoal, quando ele fala de desvio, ele não está falando de apropriar-se, de ficar para si. Não. O pequeno desvio ali já pode configurar o peculato, tá? Imagina que um funcionário público, ele tem acesso aí a uma enorme quantidade de dinheiro público, né? De arrecadação. Imagina alguém que trabalha na fazenda, por exemplo, né? Que arrecade, né, uma quantia muito grande de dinheiro e tenha que prestar contas ali de 15 em 15 dias daquela quantia que ele arrecadou. Vamos fingir que não vai direto lá para a conta do governo, tá? Passa por uma espécie, ou então ele recebe aquele dinheiro na mão, etc. Imagina que ele está de posse, tá? Ele está de posse de um valor
da administração pública. E aí, o que é que ele faz? Ele bota aquele valor ali para um rendimento, uma caderneta, algo para render uns juros para ele. E aí, no dia cabível, o que é que ele faz? Quando é para prestar contas, ele devolve normalmente aquela parte que cabe à administração pública. Galera, ele desviou, tá? Pessoal, o desvio não é apropriação, porque se ele pega o dinheiro e fica para ele, é apropriação. O desvio, pessoal, é desviar aquela finalidade, tá? Fazer algo não permitido, mas em que você não vai se apropriar. Porque se eu me apropriar, é peculato apropriação. Aqui nesse caso eu apenas vou desviar a finalidade, tá? Aqui nós temos, por exemplo, uma viatura de polícia que vai fazer uma mudança, tá? Imagina que eu estou trabalhando, estou de serviço no corpo de bombeiros. Na viatura eu boto uma geladeira em cima e vou fazer a mudança lá, levar a geladeira da minha casa para a geladeira lá, para a minha casa nova, né? Vou fazer essa mudança. Então eu estou desviando ali, tá? Aquela finalidade, tá certo, pessoal? Tranquilo? Veja que eu não me apropriei, pessoal, de quê? Da viatura. Eu apenas desviei. Peculato desvio. O que é peculato desvio, pessoal? Peculato desvio é você desviar dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, tá? De que se tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, ó, bem imóvel, tá? Eu desviei essa finalidade aí em proveito próprio, tá certo? Eu tenho uma grande discussão, pessoal, quanto a essa questão, porque quando eu faço uma mudança, tá, com o carro da própria administração pública, também pode entrar em outras situações que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas veja, peculato desvio, peculato apropriação, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, galera, ó, o que é que eu tenho aqui no parágrafo 1º? Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. O que, pessoal? Em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que proporciona a qualidade de funcionário. Tá bom? Galera, ó, vamos lá. Nós temos aqui, tá, no artigo 1º, o chamado peculato furto. Pode ser chamado também nas provas, pessoal, de peculato impróprio, tá? Por que impróprio? Porque ele está previsto aqui no parágrafo 1º, tá? Está previsto aqui no parágrafo 1º e ele traz a modalidade de furto como peculato também. Então veja, ó, eu tenho o peculato desvio, tá? Que é desviar aquela finalidade, tá? E eu dei o exemplo lá da viatura, que é desviar da sua finalidade em si. Eu tenho um peculato apropriação e tenho um peculato o que, pessoal? Peculato furto, tá? Subtrai, ó, subtrai, tá? Eu tenho um peculato furto. Pessoal, o peculato furto, chamado de peculato impróprio, tá? É aquele em que eu não vou me apropriar e nem desviar, tá? O bem. Eu vou o quê? Eu vou subtraí-lo. Então veja, se eu chego na repartição pública, tá? Eu tenho a chave lá da repartição pública. Eu espero passar lá todo o expediente, eu espero acabar o expediente e eu vou lá, pessoal, com a chave, abro lá devagarzinho, ó, a porta, furto, subtraio um notebook e levo para casa. Eu não me apropriei dele porque eu não tinha a posse do notebook, então não há o que se falar em apropriação aqui. Eu não desviei, pessoal, não desviei o notebook. Eu subtraí simplesmente o notebook, tá certo? Então, se eu subtrair o notebook, pessoal, eu estou falando aqui de peculato furto, tá? Que é o peculato impróprio, porque está no parágrafo 1º. Beleza? Galera, olha que interessante. Eu tenho aqui, tá? Só para a gente aprofundar um pouco o tema, tá? Eu tenho aqui o chamado, vou botar aqui, atenção, tá? Eu tenho, pessoal, o chamado peculato, vou botar aqui, peraí, pronto, peculato malversação, tá bom? Essa mesinha aqui, pronto, deu certo. Peculato malversação. Tá bom? Galera, o que é o peculato malversação?
Peculato malversação, pessoal, é o caso do funcionário público, tá? Que tem a posse de um carro particular que foi apreendido numa blitz, por exemplo, tá? Peculato malversação, pessoal, é quando você subtrai, quando você tira proveito de um bem particular em razão do cargo da função. O bem particular, por exemplo, tá? E aí, ó, peculato malversação, você vai lembrar do bem particular. Falou em peculato malversação, você vai lembrar do bem particular, tá bom? Professor, por que esse nome malversação? Não sei, né? Inventaram aí, tá? Claro, tem um fundamento, é lógico, né? Mas precisa você saber o fundamento. Só precisa você saber que o peculato malversação, por exemplo, é quando eu vou subtrair um bem particular, tá? Fazendo-se valer, claro, utilizando aí dos benefícios de ser um funcionário público. Professor, não estou entendendo, me explica aí. Me dá um exemplo agora. Imagina que você tem, né, um carro lá apreendido dentro do quartel da Polícia Militar. Ou então do quartel da Polícia Civil. Vamos falar da Polícia Civil porque é mais cabível, né? Eu tenho um veículo apreendido dentro lá de uma delegacia da Polícia Civil, tá? Beleza. E aí eu sou um policial civil, claro, eu tenho a chave daquele carro, tudo daquele carro, em razão do cargo. E aí eu aproveito, né, que não tem ninguém ali na delegacia naquele momento, todo mundo está distraído, não tem ninguém no pátio ali observando nada, né? E aí eu pego e subtraio esse carro. Eu vou e subtraio esse carro, levo embora esse carro, tá? O que aconteceu? Aconteceu o peculato furto. Só que o objeto do furto não foi um objeto público. O carro é particular, o carro é de um terceiro particular. Então, nesse caso, pessoal, esse carro aí, como é um bem particular, mas que para eu furtá-lo, eu utilizei de um benefício, tá? Eu utilizei de uma vantagem de ser funcionário público, eu tenho o peculato furto. Só que esse peculato ele vai ser chamado também de peculato malversação. Por quê? Porque eu subtraí um bem particular. Então, a subtração de bem particular, por exemplo, quando eu cometo um peculato aí sobre um bem particular, eu chamo aquilo de peculato malversação. Tranquilo? Então, galera, já falamos de peculato apropriação, peculato desvio, tá? Peculato furto e também trouxe a diferença aí, trouxe o conceito de o que é peculato malversação. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Então, o que é que nós temos aqui, galerinha? Ó, o que é que nós temos mais por aqui para trazer para vocês? Ó, vamos que vamos. Peculato culposo, tá? O que é o peculato culposo? Vamos lá. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Galera, quando falar em crimes contra a administração pública, que perguntar, isso aí, pessoal, é uma pergunta, já é certo, né? Sempre perguntam isso, tá certo? Não vou falar de certeza, claro, para o teu concurso, mas essa pergunta é feita, tá? De forma exagerada aí nos concursos públicos. Porque normalmente os crimes contra a administração pública, normalmente, eles exigem o dolo, tá? É exigido o dolo para que eu cometa um crime contra a administração pública. Não tem como, por exemplo, ter concussão, tá? Ter concussão, por exemplo, a partir de uma conduta culposa. Não tem como, porque precisa do verbo exigir, tá? Beleza? Não tem como corrupção passiva culposa. Por quê? Porque, pessoal, precisa-se do verbo o quê? Solicitar, tá certo? Precisa-se do verbo aceitar, tá? Então, beleza. Mas no peculato eu tenho sim a modalidade culposa, tá? Peculato culposo. E aí o que é que eu quero trazer para vocês, pessoal? Lembre-se, falou lá, qual desses crimes contra a administração pública praticados por funcionário tem modalidade culposa? Não pensa nem duas vezes, peculato. Vai para o peculato, porque o peculato tem sim a modalidade culposa. E aí você me Perdão, pessoal. Aí você me pergunta, caneca aqui fera do professor, ó, nasci para ser polícia, tá? Beleza, ó, a caveira aqui, ó, é pancada. Pessoal, aí você me pergunta, professor, mas como assim? Como ele vai cometer o peculato culposo? Galera, olha que interessante, né? Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo aí que é muito recorrente. Imagine, pessoal, que você
né, você apreenda, você numa blitz, né, apreenda uma carga de cigarros. Uma carga de cigarros aí, tá? Ilegal, tá? Essa carga está ilegal. Você apreendeu essa carga, policial militar, vou dar exemplo do policial militar. Você apreendeu essa carga e aí, o que é que você tem que fazer primeiramente? Você tem que pegar essa carga, tá? E você tem que levar essa carga diretamente para a delegacia, para que lá na delegacia seja lavrado lá, tá? Seja pego, seja feito lá o procedimento cabível. Você apreendeu essa carga e os condutores conseguiram fugir, né? Abandonaram a carga lá. Abandonaram o carro com a carga de cigarro, tá? E aí vocês pegaram a carga, não tinha mais como pegar os caras, pegaram a carga, vocês têm que fazer o quê? Levar para a delegacia. Só que o que foi que eles fizeram? Rapaz, os policiais pensaram, cara, lá na delegacia vai demorar demais, cara. Vamos primeiro tomar um banho, jantar. A gente deixa esse carro com essa carga de cigarro lá no quartel. A gente bota lá no quartel. E aí a gente toma um banho e tal. E aí depois a gente vai para a delegacia, porque se a gente for agora para a delegacia vai demorar. E aí vai ser toda aquela questão maçante e tudo. Então vamos fazer isso. Beleza. Os policiais pegaram aquela carga, levaram para o quartel da Polícia Militar, enquanto jantavam, tomavam banho, etc. Só que enquanto eles estavam lá dentro, os bandidos, eles seguiram a polícia, porque cigarro, né, carga de cigarro valiosíssima, tá? Então os caras são audaciosos, seguiram a polícia e aí, eles deixaram ali a carga no pátio do quartel. Vamos furtar essa carga enquanto eles estão lá dentro, né, jantando e etc. Aí os bandidos entram dentro do veículo com a carga de cigarro, ó, e subtraem o veículo. Galera, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante, tá? Os policiais militares, eles a partir de quê? A partir de uma negligência, ou seja, a partir de uma conduta culposa, eles concorreram, ou seja, eles ajudaram ao cometimento de outro crime. Porque se eles tivessem levado para a delegacia, isso não tinha acontecido. Então veja, galera, peculato culposo, tá? Os policiais responderão por peculato. Professor, mas foram os próprios bandidos que pegaram a carga de cigarro e levaram embora de novo. Eles subtraíram. Sim, mas eles subtraíram por conta de quê? Por conta de uma negligência dos policiais militares, tá bom? Então, esse é um exemplo de peculato culposo, pessoal. Então, o policial militar, não, os bandidos vão responder por quê, pessoal? Por outro crime. Eu estou falando do crime do policial militar. O crime do policial militar, pessoal, é o quê? É peculato culposo, tá? Desses policiais militares. Então, existe peculato culposo? Existe. Quando eu vou concorrer para o crime de outrem, a partir de uma imprudência, uma negligência ou uma imperícia, conforme a parte geral do Código Penal, tá bom? Galerinha, ó, e olha que interessante, ó, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Olha que legal, tá? Imagine, tá? Eu vou falar aqui para vocês, vamos tirar a carga de cigarro, só para eu dar um exemplo mais fixo aqui do parágrafo 3º. Imagine, pessoal, que fosse, né, ao invés de ser uma carga de cigarro, fosse pessoas, bandidos que estavam cortando, né, os fios elétricos da companhia X, tá? Os fios elétricos lá, ou os fios telefônicos da companhia X. E tava um carro cheio de fio telefônico, né? Que gerou um prejuízo de 50 mil reais para essa empresa de telefonia. E aí os policiais militares levaram o carro para o quartel, os bandidos seguiram e subtraíram esse veículo com esses fios telefônicos. O que é que acontece? Galera, eu tenho a extinção da punibilidade, né? Pela reparação do dano aí, pessoal, no caso do peculato culposo. Então, se os policiais militares reparam esse dano, se eles reparam o dano, pessoal, antes da sentença em que é irrecorrível, antes do trânsito em julgado, tá? Então ele é extinguida a punibilidade. Então, o que é que os policiais têm que fazer agora? Tem que ir lá para a companhia, tá? A companhia lá telefônica, por exemplo, a Oi, vamos dar exemplo aqui da Oi. Quanto foi teu prejuízo aí desses fios? 50 mil reais. Aí os policiais vão lá e pagam os 50 mil reais para a companhia telefônica, tá? E por isso é loucura, mas tem que fazer,
tá? Porque senão os policiais vão o quê? Vão ser condenados. Então, se o policial militar, nesse caso específico, faz isso, eles pagam os 50 mil reais, tá? Daquele prejuízo que ocorreu, então eu tenho a extinção de punibilidade. Se esse pagamento, ele ocorre antes de quê, pessoal? Antes da sentença irrecorrível, tá? Antes da sentença irrecorrível, tá bom? Se por acaso esse pagamento ele ocorre após a sentença, eu não vou ter extinção de punibilidade. Eu vou ter apenas o quê? Redução da pena. Tranquilo? Então lembra, galera, ó, tipo de peculato até agora. Vimos o peculato apropriação, peculato desvio. Vimos, pessoal, o peculato impróprio, que é o peculato furto. Falamos sobre o peculato malversação. Falamos também, pessoal, sobre o peculato culposo, citando exemplos. E falamos também sobre conceito de funcionário público e também a questão do aumento de pena para a questão do funcionário público, tá? Nos cargos de direção, de assessoramento e etc. Então, galera, fiquem comigo aqui. Próximo bloco a gente continua, tá? Na pegada dos crimes contra a administração pública. Contem comigo, tamo junto e até o próximo bloco.